Muito boa noite, 9 horas, pode ir chegando, não é reprise, estamos ao vivo, 21 de setembro, 9 horas e 1 minuto já mudando, esse é o Edifício Novo Mundo e daqui, direto dos estúdios da Central da Notícia, estamos levando para você a festa da democracia, a oportunidade de você conhecer e saber tudo o que está acontecendo e o que pensa o seu, por que não, candidato. E é para isso e por isso. Está no ar, sim, mais uma edição do Páginas Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A gente começa essa edição com muito prazer, recebendo mais uma vez Paulo Soares, o nosso amigo, o nosso colega jornalista, aquele que tem um abraço do tamanho do interiorzão. Agora eu posso falar, se não está mais na televisão, não vão falar que eu estou te copiando. Boa noite, Paulo. Boa noite, Boni, boa noite, pessoal que acompanha pela Central da Notícia, pelas páginas parceiras. Alegria imensa estar aqui mais uma vez hoje para esclarecer tudo o que está acontecendo na campanha eleitoral. Reta final, faltam poucos dias para o nosso interiorzão voltar a ser representado. E vai ser bem representado dessa vez. A gente vai ter vez e voz a partir de agora, se Deus quiser, o nosso povo de mãos dadas em busca dessa representatividade que faz tanta falta no dia a dia. Ô Paulo, não tem como começar essa entrevista falando dessa onda que agora, antes era na justiça, agora estão fazendo igual nas campanhas nacionais, né? Eu não sei se você está tão importante, estão te considerando um presidente da República, porque você tem sofrido ataques, o pior de tudo, de candidatos nas redes sociais, né, Paulo? Pois é, Boni, no início da campanha eu fui muito atacado por um bombardeio de processos, nós respondemos a todos eles, eram acusações completamente infundadas, sem fundamento, e vida que segue, é página virada, entra por aqui, sai por aqui. Eu até compreendo, muitos temem a chegada de uma nova liderança que vem do povo, com histórico de trabalho, sem ter onde bater. Afinal de contas, minha vida é livro aberto, está escancarada. Estou aqui dando a cara a tapa para defender o nosso povo, a nossa região, há quase 20 anos. E aí bateu o desespero quando viram que a gente tem chance real. Quando me atacam, pelo amor de Deus, não estão me atacando. Estão tentando tirar a oportunidade de Jaú e região, enfim, terem um representante lá em Brasília. Não vão conseguir porque o povo não é bobo e não vai ser usado como massa de manobra. Depois dos ataques com os processos, Boni, eu comecei a sofrer ataques desde o último final de semana por meio das redes sociais. Uma montagem grosseira, grotesca, que fala mais sobre quem fez isso do que sobre mim. Fala mais sobre o caráter de quem tentou me atacar do que sobre a minha campanha. Pelo amor de Deus, né? Ninguém vai cair nessa. Quando tentarem dizer que o seu candidato está aliado com esse, com aquele, com o outro, que ele é isso, é aquilo, tem que procurar a informação. Eu peço a sua ajuda, você que mora em Jaú e na região. Vamos espalhar a verdade a partir de agora. Tem qualquer dúvida sobre mim, sobre a minha candidatura? Me pergunta lá no Facebook, no Instagram, pelo WhatsApp. Nós estamos à inteira disposição para dialogar com total transparência, como sempre foi. Tem um candidato a deputado federal em Jaú, não vou citar o nome, porque talvez ele tenha me atacado para tentar utilizar a popularidade que eu construí ao longo de 20 anos, a credibilidade que eu construí ao longo de 20 anos, para ver se promove, porque nem se ouve falar da campanha dele pelas ruas. Lamentável, né? Você, eleitor, você, cidadão, pode inclusive raciocinar, refletir a respeito disso. Por que se coloca uma candidatura como essa? Não se ouve falar nas ruas, o apoio é pífio no dia a dia. E aí começa a atacar aquele que tem chance real de representar a nossa cidade, a nossa região. Por que fazem isso? Com certeza não é só para me atacar. Eles temem que a gente vire a página da história, escrevendo uma página limpa, uma página de honestidade, de decência, de trabalho. Eu não vou permitir que qualquer ataque atrapalhe o futuro da cidade, da região que eu amo, do interiorzão pelo qual eu batalho há tanto tempo. Fizeram uma montagem, colocaram uma foto minha e também do candidato Paulo de Tarso ao lado do ex-presidente Lula, hoje candidato a presidente mais uma vez. Eu vou reiterar o que eu já disse inúmeras vezes por aqui. A minha candidatura é independente.
Eu estou filiado ao Podemos, o único partido que me deixou cuidar da minha candidatura sem contaminação ideológica, sem precisar subir em palanque de candidato a governador ou a presidente, porque a nossa região não precisa de ideologia, precisa de solução para o problema na saúde, para sua mãe e sua avó não terem que sair de madrugada de casa, debaixo de chuva, para buscar atendimento médico em Botucatu, para que você passe a ter oportunidade de emprego, para que o desenvolvimento venha, para que exista justiça social, para que a gente tenha uma vida mais justa e melhor qualidade de vida na região. É isso que a gente tem que buscar a partir de agora. Pô, ficam procurando pelo em ovo. Será que alguns candidatos não conseguem entender que eu conquistei com o meu trabalho o direito de ser livre, sem rabo preso? É assim a minha candidatura. Para alguns talvez seja difícil entender que eu não precise de uma ou outra candidatura majoritária, que eu não preciso estar de rabo preso com algum governo, com algum partido. Nossa candidatura é livre, é do povo de Jaú e região, é da população do interiorzão. Para de mentira. Vou dizer uma coisa para você, viu, Boni? Alguns adversários lembram tanto da minha candidatura a todo momento, com processo, com montagem tosca na internet. Só posso acreditar que vocês estejam morrendo de vontade de apertar o 1915. Então aperta o 1915 e vem fazer parte da mudança de verdade, tá bom? Vamos lá. Ô Paulo, eu até falo, fiz essa pergunta de começo, nem que avisei que ia perguntar a respeito disso, porque assim, como entusiasta político, jornalista que sou, assim como você a gente cresce gostando um pouco de tudo, até pela função a gente tem que saber um pouco de tudo. E a gente via esse tipo de ataque, considerado por você como ataque, em campanhas, que é o que a gente está vendo. Em campanhas não só um ataque, né, um ataque baixo, porque é com mentira. Pegam uma foto minha de um outro candidato, colocam, poderia ser ao lado do Lula, do Ciro, do Bolsonaro, de qualquer outro candidato. Querer me associar a qualquer um deles, só porque eu tenho o direito de ser independente, talvez isso esteja doendo em muita gente que tem rabo preso. Pô, pelo amor de Deus, vamos trabalhar com a verdade. Tem crítica para fazer sobre mim ou sobre o meu trabalho? Façam. Mas com fundamento, com a verdade. Não dessa maneira, para que eu vou descer, né? Aliás, vai cuidar da sua candidatura, vai pedir voto na rua, vai conversar com o povo, vai apresentar proposta. Fazem política de um jeito vingativo, Boni. Eu fico chateado, entristecido com isso. Ontem, a equipe de um candidato de Jaú que está disputando as eleições passou por mim na rua. Ô Paulo, parabéns pela campanha limpa. Pô, aquilo acolheu meu coração de uma maneira, porque inclusive adversários percebendo que a gente faz uma campanha limpa, com proposta, com objetivo sério. Não campanha para tentar destruir os outros, tentar destruir a cidade, que é o que fazem por aí. A gente precisa de campanha propositiva, limpa, viu, assim que na verdade fizeram com a cidade nos últimos quase 20 anos, né? Porque a gente ficou, estamos aí, perdidos no tempo há 20 anos sem nenhuma representatividade. Tem um candidato que está dizendo uma outra aí. O Paulo é do fique em casa e não sei o quê. Ô, gente, pelo amor de Deus, eu como jornalista dava as notícias durante a pandemia. Se a notícia era abre tudo, a gente dava notícia abre tudo. Se era fecha tudo, dava notícia fecha tudo. Eu não sou cientista nem médico para falar se devia abrir ou fechar. Agora, eu duvido que alguém dos que estão disputando as eleições tenha ajudado mais, batalhado mais pelo povo necessitado ao longo da pandemia. Eu saí de casa enquanto muita gente evitava correr riscos. Eu estava saindo de casa para trabalhar, porque a informação foi colocada como um serviço fundamental para salvar vidas. A gente estava salvando vidas, estava levando informação, estava cobrando as autoridades. Eu estava fazendo propaganda de graça no programa que eu apresentava no SBT para socorrer gente que estava passando fome e precisava vender um pão caseiro, um pastel para sobreviver. É verdade. Pergunta lá para o Junião do Pastel. Estava desempregado, numa luta, rapaz. A gente foi lá, ajudou, produto dele com uma baita qualidade. Hoje ele tem 2 lojas já e quer ampliar e tem um monte de funcionário, mais de 20 pessoas trabalhando. A Mari lá no Pedrometo, no Orlandometo, que vende salgadinho para festa. Quanta gente a gente ajudou. Agora, tinha gente naquele momento olhando só para o próprio umbigo. E agora quer fazer disso plataforma eleitoral. Vai te catar. Aí fica colocando abobrinha no ouvido das demais pessoas por aí, de gente que está mal orientado. Ontem passou um carro por mim na rua, o rapaz mostrou o dedo do meio e falou, fica em casa. É vontade de mandar ele fazer aquilo, ficar em casa, né? Porque é muita ignorância o cara acreditar numa mentira, sair espalhando e se sentir no direito de ser agressivo
com o candidato, tem um passado limpo, vai estudar, vai procurar saber. É só isso, Boni. Eu quero falar de proposta, vamos falar do que resolve o dia a dia do nosso povo. E vamos falar sobre isso, mas antes eu vou falar aqui com você, porque é aquele negócio, o candidato é jornalista, o jornalista tem que, não é defender, mas constatar os fatos. Durante o período da pandemia, não foi só o Paulo não, mas todo jornalista que se preze e honre o diploma conquistado e honre o juramento feito, se prestou ao serviço de transmitir a notícia. Eu falo isso porque na central da notícia a gente recebia xingamentos diários em relação ao comércio. A central da notícia, assim como a emissora que o Paulo trabalhava, como todos os outros veículos de comunicação, dependem do funcionamento da indústria, do comércio, porque vivem de propaganda. E no momento mais difícil para todos, para vocês que tiveram que ficar em casa, como disse o Paulo, a gente estava lá, na porta de hospital, no estúdio, seja aqui, ou seja no SBT, na Record, a TVT, estava todo mundo que é jornalista trabalhando para te dar informação, e a informação precisa, não a informação que você acompanha por aí, ou ouve da vizinha, que ouviu da outra, que ouviu da outra. A gente segue e sempre seguiu o nosso trabalho de informar. Enquanto a pandemia, enquanto os cientistas, enquanto as autoridades que comandam o Estado e o país mandaram que todos ficassem em casa, era nossa obrigação retransmitir. Era decreto, era lei, tinha que ficar em casa, o comércio não podia abrir. Não adiantaria uma campanha criada, seja pelo Paulo, pela Central ou por todos. Vamos abrir. Quem manda na gente mandava ficar em casa. Tinha um jeito de conseguir abrir o comércio, que era vacinar a população. Isso ficou provado depois. Sim. Mesmo a vacina não sendo mil maravilhas, ela foi suficiente para a gente retomar a normalidade da vida. Tanto que a primeira vacina aplicada foi a Coronavac nos profissionais de saúde. E a imprensa batalhou a todo momento para que a gente tivesse essa condição. Exato. Então, nós estivemos na linha de frente também, não tanto quanto os profissionais da saúde, mas de uma certa maneira batalhando para salvar vidas. Aí vem querer dizer que fazia live e que brigava e que isso e aquilo, defendendo interesse próprio, particular. Ô gente, vamos falar de coisa que possa resolver, que possa trazer melhoria para a nossa população. Eu estou há 1 ano rodando a região inteira, visitando hospital, visitando instituição filantrópica, APA, Escola do Autista, prefeituras, câmaras, empresas, para a gente desenvolver um plano que possa trazer melhoria na qualidade de vida do nosso povo. E aí tem que perder tempo em meio à campanha eleitoral, que já é uma loucura, né? Ainda mais para a gente que é trabalhador e entra num ninho de cobras, é difícil para dedéu, mas a gente precisa abraçar essa responsabilidade e trabalhar pelo nosso povo. E é para isso que nós estamos aqui, com propostas claras, concretas e com a certeza de que a chance é cada vez maior da gente conquistar esse sonho de ter um representante, mesmo com uns e outros remando contra. Paulo, antes da gente começar, eu ainda vou terminar e vou dizer o seguinte, não é porque a gente retransmitia as informações que são oficiais, já que o jornalismo trabalha com informação oficial, que a gente deixou de dar espaço para quem precisava, seja através do cafezinho na hora do almoço, com os produtos enviados pelo pessoal de casa, seja através de diversas campanhas gratuitas, transmissões gratuitas e tudo mais, na época do drive-thru, a gente sempre deu espaço, eu estou falando a gente, enquanto jornalistas sérios que sempre somos, sempre fomos e sempre buscamos ser, né, dando espaço para os dois lados. E a gente também mostrou a dificuldade do comerciante, a dificuldade do empresário, a dificuldade principalmente do empreendedor. Porque os grandes já tinham tudo estabelecido. Tinham linhas de crédito em banco, de governo e tudo mais. Sim. Mas a gente mostrou o desespero de quem mais precisava que tudo também reabrisse. E no momento de mobilizar a comunidade, tocar a solidariedade no coração de cada um, a mídia esteve à frente cumprindo esse papel. Agora, o que me deixa muito aliviado, Boni, e leve para essa discussão, é que o povo sabe disso. E é por isso que a gente está recebendo tanto carinho e tanto apoio pelas Obrigado coisas. Pelo gancho, meu colega. Olha só como é que está sendo. A gente vai rodar imagens enviadas pela assessoria do Paulo.
Olha só que maravilha que está sendo essa acolhida, né, Paulo? Sem dúvida alguma, Boni. Eu tenho passado por vários bairros na cidade de Jaú, tenho percorrido cidades da nossa região também e a acolhida está sendo excepcional por todos os bairros. Em Jaú nós já passamos pelo Frei Galvão, Cidade Alta, Nova Jaú, Sane, Sila Bauab, Jorge Atala, São José, Vila Industrial, Secap. E eu peço desculpa se não conseguir passar pelo seu bairro, porque eu tenho recebido pedidos todos os dias para visitar ruas, bairros na cidade de Jaú e muitas vezes acabo não conseguindo ter pernas para chegar em todos os lugares. A gente queria estar junto, abraçando a cada um de vocês. Mas sintam-se abraçados, com um abraço do tamanho do nosso interiorzão. Essa força que vem do nosso povo é muito sincera, é muito verdadeira. Sabe que tem o Eduardo, que fica aqui na esquina da Major Prado com o Amaral Gurgel. Sim, e o Eduardo trabalha com panfletagem a vida toda. Excelente. Sabe o que ele me disse sábado? Eu passei por ele subindo a Major Prado ali conversando com a população. Falei, é a primeira vez na vida que o povo me para pedir material de candidato. As pessoas estão pedindo material para distribuir, para levar para o bairro. Essa onda que vai se formando em torno da nossa candidatura, que representa a retomada de esperança para um povo que está sofrido, que está esquecido, que está maltratado. Eu tive ontem em Lençóis Paulista, Boni, foi fantástico, inclusive com o apoio do prefeito Anderson Prado, um prefeito que tem mais de 90% de aprovação, gravou vídeo do meu lado, reconhecendo a necessidade de eleger Paulo Soares deputado federal para representar o interior de São Paulo. Aliás, um abraço pro pessoal de Lençóis Paulista e pro Prado, que é fenomenal, ele é sensacional. Um baita prefeito, né? E reconhecido nas ruas por isso. Hoje eu estive em Pederneiras, percorri a região central, percorri a área industrial, inclusive ao lado, né, uma caminhada ao lado do Marcos Bilancieri, candidato a deputado estadual de Boracéia. E nós desenvolvemos em conjunto um plano pelo desenvolvimento econômico da região. Tem de haver um corredor industrial ligando Jaú e Bauru. O deputado não consegue criar isso, mas ele consegue criar as condições para isso acontecer. E nós vamos trabalhar seriamente em cima desse propósito. O Marco até esteve aqui essa semana, Paulo, e agora deixa eu chegar no limite aqui, mas a gente até usou o mapa, né? Exatamente. De Jaú a Bauru, a gente está quase numa linha reta. Exato. Seria uma espécie de desenvolver essas cidades e utilizar esse corredor para dar o centro logístico. Centro logístico, porque uma grande empresa ela precisa ter condições de receber matéria-prima, ela tem que ter mão de obra qualificada e tem que ter condições para escoamento do produto final. Nós temos um corredor entre Bauru e Jaú que interliga o aeroporto que está em Arealva, interliga o porto intermodal que está em Pederneiras, o entroncamento ferroviário que não é o dos sonhos, mas tem funcionado para atender as empresas nacionais, multinacionais também, e tem rodovias de muita qualidade por toda a região. Ou seja, a logística, a infraestrutura de transportes é muito boa. Se a gente der mais condição de qualificação de mão de obra e condição na construção de distritos industriais, são terrenos planos entre Jaú e Bauru. É verdade. Quer dizer, custa pouco para fazer, é uma questão de prioridades. E eu vou estar em Brasília para apresentar essa prioridade, como o Marcos pretende estar em São Paulo, espero que esteja a partir do ano que vem também para apresentar essas prioridades. Né? Mesmo porque, como você disse, né, além de açúcar, a união faz muita coisa, não é verdade? Inclusive conseguir desenvolver, e quando a gente fala em desenvolver, é desenvolver gerando emprego, emprego para a população, não é emprego para meia dúzia, é emprego para uma empresa, não, é para todos, entendeu? Para você que está desempregado, para você que está na luta todo dia, para você que faz bico, para você que quer melhorar a sua profissão, precisa de cursos de qualificação e não tem, é através de um deputado que isso chega mais fácil, né, Paulo? Sem dúvida alguma, dá para fazer por meio de emendas alguns trabalhos pontuais nesse sentido. De outra maneira, convênios diretamente com os ministérios e o mais importante, passar a ter um deputado próximo para ser interlocutor em Brasília. Então, você é um pequeno, médio ou grande empresário, está precisando de um contato dentro de Brasília, nos ministérios, no BNDES, tem um projeto importante, sério, que vai gerar emprego para o povo, tem que ter um deputado próximo para fazer essa interlocução, para fazer o meio-campo. E é isso que a gente pretende fazer. Essa é a região que menos cresce no estado de São Paulo e não é à toa, preste atenção nisso. Essa é a região que não tem um AME para dar um atendimento médico especializado de qualidade.
E é a única região que não elege representante no estado. A gente precisa virar o jogo e a hora é essa. Dá para fazer muita coisa com trabalho sério, com profissionalismo e com bom emprego do dinheiro público. A começar pela montagem de um gabinete em Jaú, para atender o comerciante, o empresário, o povo como um todo e a gente conseguir gerar emprego. Mas não para por aí, Boni. A gente precisa brigar lá em Brasília e aí é uma questão nacional, sozinho não se faz, mas eu serei uma voz nessa luta, uma ampla reforma tributária nesse país. É uma indecência o que se faz hoje com o comerciante, com o empresário, com o empreendedor de uma maneira geral. Cobra-se muito imposto, isso encarece a cadeia produtiva, deixa o nosso produto pouco competitivo, tanto no mercado interno e também quanto no mercado externo. A gente precisa de uma reforma tributária que vai ter impacto na geração de empregos, vai ter impacto no desenvolvimento econômico do país, criando condições para um país mais desenvolvido num futuro próximo e mais do que isso, uma reforma tributária que possa também trazer uma condição mais justa para o senhor e para a senhora que estão me assistindo e que estão pagando imposto no litro de leite, no pacote de arroz, no pacote de feijão. É indecente que o povo mais humilde e paga. Inclusive o imposto sobre o leite subiu no meio da pandemia. O ICMS sobre o leite. Medida do governo do estado de São Paulo, com a qual eu não concordo, não é possível. Chega a ser cruel com o nosso povo. Sim. E eu, enquanto deputado, vou lutar contra essa crueldade e por um sistema mais justo. E tendo a representatividade, estando lá, fica mais fácil, né, Paulo? Por isso que eu repito, reitero para você, o nosso papel aqui não é pedir voto para o Paulo, para o João, para o José, para a Maria, para a Antônia. É para que você possa escutar diretamente do seu candidato. Verdade, ele tem as redes sociais, mas aqui a gente tem eu para perguntar, que sintetizo a pergunta que você enviou e faço a pergunta que você enviou. A gente fala sobre temas polêmicos, porque é aquilo que eu sempre disse. Tem que, não que eu seja tão ruim assim, mas tem que ter um pouquinho de coragem para estar aqui preparado para o que vier de perguntas que por acaso partem sempre de você. E a nossa região, Paulo, é uma região necessitada de tudo. Porém, como você mesmo disse, é uma região muito capaz de gerar tudo. Sem dúvida. A gente tem um solo bom, a gente, como você disse, está aí. Tem pedágio, mas fazer o quê? Pelo menos a rodovia duplicada tem socorro. Vai lutar para baixar? Se der para baixar, boa. Se não der, vai assim. Mas essa luta tem que ser travada. Mas tem que ter. Porque na renovação de contrato é muito comum reduzir a tarifa. Em São Paulo não reduz, é um negócio assustador. O estado do Paraná conseguiu travar essa briga. Nós precisamos travar aqui em São Paulo também. Mas assim, a gente tem uma região capaz de se desenvolver e passar muitas regiões, porque essas regiões têm representante. Por isso que eu insisto, vai ser um trabalho muito árduo, caso eleito, porque serão duas frentes. A frente da recuperação do tempo perdido e a frente do vamos pôr as coisas no trilho, né? Exato. Ô Boni, eu tenho conversado com o pessoal do setor calçadista em Jaú também, é importante falar desse assunto. Setor calçadista marca a economia de Jaú desde os anos 90, principalmente. Nos anos 2000, depois veio um grande crescimento e aí veio a crise. Depois de 2011, 2012, a quebradeira geral das fábricas. Ainda assim é um setor muito importante, não só para Jaú. Tem fábrica em Mineiros do Tietê, tem fábrica em Dois Córregos. A gente tem um know-how do setor calçadista. O que é isso? A gente tem o conhecimento, a gente tem a mão de obra técnica especializada. Falta uma liderança que possa coordenar a retomada do desenvolvimento no setor. Ô Paulo, como é que vai concorrer com o calçado chinês? Vamos procurar outro nicho de mercado, vamos procurar outras formas de trabalhar, vamos brigar com o governo do estado para baixar o ICMS do calçado, vamos reestruturar o setor. Tem jovens empresários hoje no setor calçadista que estão a fim de montar cooperativa, tem outros empresários maiores a fim da retomada de grandes feiras e eventos. Há condições para isso. E tendo um deputado para centralizar e reorganizar junto às prefeituras, aos empresários, sejam eles pequenos, médios ou grandes empresários, a gente consegue a retomada do setor. Isso vai significar mais emprego para uma região que tem sofrido bastante. Agora, tem que se pensar na qualificação da mão de obra, porque esse é outro detalhe. Até mesmo os supermercados na região às vezes insistem nos anúncios, estão precisando de mão de obra qualificada para isso, para aquilo. Identificar os setores mais necessitados
dessa qualificação e aí brigar junto com o Senai, com os institutos que podem fornecer os cursos técnicos de alguma maneira para qualificar em cima daquilo que há demanda no mercado de trabalho. Porque não adianta trazer curso de qualificação para uma área que a região não vai comportar. Exatamente. E o agro, Boni, é muito importante falar a respeito disso. Nós temos uma região muito rica no agronegócio, seja com o setor canavieiro aqui mais próximo de Jaú, seja com o setor da laranja mais para o lado de Matão, Araraquara industrializando isso. Sim. Nós temos para o lado de Bauru pequenos e médios produtores de hortifruti granjeiros, né? Então é necessário reorganizar esse setor todo e criar condições. Eu tive com um pequeno produtor em Borebi, há algum tempo atrás, no comecinho ainda da campanha, e conversando para saber a realidade que ele enfrentava. Ele disse: a gente não tem onde se apegar. Vem uma geada, destrói tudo. Como é que a gente consegue uma linha de crédito para poder retomar, para poder garantir a próxima safra? Fica difícil. E sem ter um representante da região fica mais difícil ainda. Tendo a quem recorrer, onde procurar para buscar o que o governo tem a oferecer, já é um caminho muito importante. Viu? Vamos... Um exemplo aqui. Você fala do seu gabinete local. Sim. Então, vamos imaginar que o governo tenha, como existe, deve existir, um programa para quem é produtor. O produtor familiar, que é o que temos aqui na maioria da nossa região. Podemos dizer que o seu gabinete vai servir como local orientador para que a pessoa possa conseguir esse auxílio, seja para geada, seja para enchente, sem dúvida, para comprar semente, porque existem esses programas. Existem linhas de financiamento, de fomento e tudo mais, mas eu vou além. A gente precisa organizar junto às prefeituras e um deputado que tenha a característica do diálogo, como eu tenho me colocado nesse momento, disposto a dialogar com prefeitos, com vereadores, com a região inteira, independentemente de bandeira ideológica ou partidária. A gente tem que trabalhar no diálogo. Tem candidato que quer se mostrar como novidade na política, mas ele traz junto com ele uma bagagem de ranço, de um passado que a gente não quer repetir na política regional. Com base no diálogo, nós vamos organizar esses pequenos produtores rurais e tentar criar um projeto com as prefeituras para que elas deem prioridade na compra, por exemplo, de hortaliças do pequeno agricultor familiar da região. É uma maneira de fomentar essa agricultura que é o sustento dessas famílias e colocar comida com qualidade, comida fresca na mesa de crianças da rede pública de ensino. Já há uma iniciativa desse tipo, por exemplo, na Prefeitura de Bauru há algum tempo e a gente quer levar isso para todo o interior de São Paulo. Que legal. Paulo, a gente vai conversando, você sabe, se deixar a gente fica até amanhã, né? Mas eu tenho preguiça de falar, viu, Boni? Viu, eu queria desde já agradecer a sua participação aqui. Eu falo que eu tô sem óculos, sem nada, são 9 horas e 28 minutos, nós estamos ao vivo aqui nos estúdios da Central da Notícia. Agradeço desde já mais uma vez a sua participação. Estamos na reta final e eu peço, gente, pode deixar na geral mesmo, viu, Léo? Eu peço, por favor, deem chance para a nossa região. Vamos parar de ficar acreditando em promessa de que eu vou trazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Seria tão bom a gente ter diretamente de quem cobrar. Aí vocês podem mandar mensagem pra gente achando que tá mandando mensagem pro Paulo do SBT, que a gente vai cobrar mais ainda. É sério isso. Não é porque a equipe da Central da Notícia quer passar o Réveillon em Brasília, não. É que a gente quer estar em Brasília para mostrar que a gente conseguiu, juntos, todo mundo junto, eleger um representante que de fato vá cuidar dessa nossa pequena, imensa região, porque são muitas vidas e para os nossos representantes, nós não somos números, nós somos vidas, nós somos pessoas, nós somos batalhadores, gente que como o Paulo ou que como outro candidato acorda cedo, ou alguns candidatos, né? Outros dormem o dia inteiro, só saem para a rua para pedir voto e olha lá, né? Mas enfim.
A gente precisa de verdade ter o nosso representante para não ficarmos mais esquecidos no tempo e correr sérios riscos relacionados à saúde, relacionados à educação e principalmente relacionados ao emprego e à qualidade do nosso emprego. Por isso eu te agradeço mais uma vez, Paulo, e fique à vontade para falar com o pessoal. Eu que agradeço, Boni, quero agradecer a você que esteve com a gente acompanhando até agora. Chegamos à reta final da campanha eleitoral, restando pouco mais de uma semana para um momento decisivo que vai ter impacto na sua, na minha, na nossa vida ao longo de muitos anos. Reflita bem sobre os candidatos, procure conhecer a história de vida de cada um deles, de trabalho, de família, as propostas, o que é que eles têm a oferecer, que tipo de trabalho poderá ser apresentado para melhorar a sua qualidade de vida. Nessa reta final, espalhe a verdade, não caia em mentira, em fake news, em construções cretinas, cafajestes, divulgadas muitas vezes pela internet, para tentar atacar uma candidatura que representa a renovação, que representa a verdade. Procure a verdade e espalhe a verdade, jamais a mentira. Não se deixe ser utilizado como massa de manobra. A gente tem que ser o senhor do próprio destino. E na hora do voto a gente exerce esse direito e esse dever enquanto cidadão. Tem uma outra coisa que costuma acontecer em reta final de campanha. Aqueles figurões da política que aparecem de última hora, mal sabem onde a sua cidade fica no mapa, mas eles têm alguém contratado na sua cidade. Seja um cabo eleitoral, seja um vereador, seja um prefeito, e tentam levar o seu voto para esses candidatos lá de longe. Pode ter certeza, quem pediu o voto está se beneficiando, você não vai se beneficiar, a sua cidade não vai se beneficiar. A gente precisa de um representante aqui, um representante do nosso interiorzão. Procure saber mais sobre o meu histórico de trabalho. Faz quase 20 anos que eu estou dando a cara a tapa para representar o povo de Jaú e região, brigando com gente poderosa para defender a população mais humilde contra qualquer tipo de injustiça. E assim quero seguir, de coração aberto, para que meu filho possa se orgulhar dessa jornada quando ele olhar para o passado do pai lá atrás. Aliás, beijão pro Diogo, que tem só 4 aninhos e tá acordado até agora assistindo papai. Ele fica com o perfil da minha esposa, da Bruna, digitando 1915 toda hora nos comentários. Legal. Eu chego lá e ele me pergunta: você viu, papai? Eu pus o 1915. Eu vi, filhão, e fiquei muito feliz, tá? Para você que nos acompanha, um abraço do tamanho do nosso interiorzão. Vamos juntos, é agora ou nunca, para a gente ter um representante e trazer as melhorias que o nosso povo merece. Que legal, valeu, Paulo, Boni. viu? Deixa eu falar. Você falou que ele fica digitando 1915, que o 1915 é o... O que é o 1915? É o número... Ele tá digitando hoje, 1915? Tá bom, eu não vi hoje, mas todas as lives eu sei que ele põe. 1915 é o meu número. Muita gente pergunta o porquê do número, né? O 19 é do partido, né? O Podemos. Aliás, vou retomar, falei lá no começo. Não tenho compromisso com nenhum candidato à presidência, não tem nada de o Paulo é Lula, o Paulo é Bolsonaro, o Paulo é Ciro Gomes, o Paulo é o interiorzão, representa o nosso interior do estado. Ô Boni, a briga ideológica vai impedir a gente de ter um deputado, e nós percebemos isso desde o começo. A gente não quer briga, deixa os caras brigar lá em cima porque eles se alimentam disso, a gente quer proposta para o nosso dia a dia. Meu número é 1915, 19 é do partido, e o 15 que está no meu coração, né? Esse ano o 15 de Jaú. E sabe o que é bom esse ano? Começa pelo federal, né? Começa pelo federal. Na colinha é o primeiro número que vai aparecer lá. Então, o primeiro número que você vai precisar digitar, o dia que você for votar, não esqueça que você vai ter que deixar o celular separado, é o número do candidato a deputado federal. Então anote bem, pesquise bem. E o que eu posso dizer como jornalista é que jornalista não mente. Isso eu posso garantir, porque senão daí eu estaria prejudicando toda uma classe e tudo mais. A gente faz um juramento quando se forma jornalista, um compromisso com a verdade. É verdade. É verdade. Paulo, muito obrigado. Obrigado a você pela sua audiência. E aquilo que eu digo, nessa reta final não caia em boatos, não caia em conversinhas por aí. Escute diretamente do seu candidato, pesquise sobre o seu candidato e saiba se o seu candidato pode ser o seu candidato e tem propostas reais, efetivas e práticas para te representar. Porque de aventureiros e dinheiristas até, a gente infelizmente tá cheio. Mas ainda bem que tem gente nova para tirar essa gente daí.
Boa noite, fique bem, cuide-se e a gente se encontra. Tchau, gente!